Atos 2:42. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sei que você leu na sua versão, agora olha aqui para a tela, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Amém. Quem pode dar uma glória a Deus pela palavra aqui? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje é uma palavra de ensino. Paulo diz em Atos capítulo 20, verso 27, que ele anunciou todo o propósito de Deus, todo o conselho de Deus. E nós, como pastores, nós temos por responsabilidade ensinar todo o propósito de Deus. Eu não posso pegar a Bíblia e só ensinar aquilo que me convém ou aquilo que agrada as pessoas. Eu tenho que ensinar toda a Escritura, todo o propósito de Deus. É um desafio. Então a palavra de hoje é uma palavra de ensino, amém? Então eu peço que você dedique toda a atenção a essa palavra. É muito importante, Deus colocou no meu coração para falar sobre esse tema. E o tema que nós vamos tratar hoje é a igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos. Amém? Esse é o tema que iremos refletir nesta noite. Nós somos fundamentados na palavra de Deus. Nós temos a Escritura, que é a Bíblia Sagrada. Nós temos a Escritura como regra de fé e de prática. Nossa vida é fundamentada nas Escrituras, nosso manual, nossa constituição máxima. As Escrituras é o óculos onde nós enxergamos o mundo. Nós enxergamos o mundo a partir da cosmovisão cristã. Amém, gente? Nós enxergamos o mundo a partir das Escrituras. A Escritura para nós é a nossa base. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha a capacidade e o pleno preparo para realizar toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo e é apta para nos ensinar, para nos corrigir. Olha o que Pedro diz, 2 Pedro capítulo 1, vamos comigo aí, 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim, eu vou citando para a gente ganhar tempo aqui: sabei antes que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Aleluia! A Escritura não é palavras de homens, a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é e eficaz. Quem pode dar uma glória a Deus aqui? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais cortante de que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus toca onde ninguém pode tocar. A palavra de Deus tem o poder de atingir o mais profundo, o mais íntimo do ser humano. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Olha o que o Senhor Jesus disse em João 5,39, vamos lá, João 5,39, Jesus diz:
Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus está dizendo que as Escrituras, elas testificam sobre Ele. Essa afirmação que eu fiz aqui hoje, sobre as Escrituras ser a palavra de Deus, essa afirmação, ela é dita por muitos aí. Hoje mesmo, nesse domingo, milhares de pessoas estão reunidas em diversas igrejas, templos, nesse mesmo horário. Alguns vão se reunir mais tarde, outros se reuniram pela manhã, mas muitos hoje também estão reunidos em algum lugar, em algum templo, em algum galpão, e essas pessoas estão também pregando e dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Quantas centenas e milhares de igrejas que agora estão abertas, neste domingo, onde alguém subiu em uma plataforma, ou em um púlpito, e afirmou que iria pregar a palavra de Deus. Nós temos aí diversos pregadores nas redes sociais, temos aí diversas pessoas que têm acesso à mensagem, e tem muitos que também, como eu hoje aqui, estão dizendo crer na Bíblia, crer que a Bíblia é a palavra de Deus, são crentes, mas só que muitos estão confirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, mas estão distorcendo a palavra de Deus. Muitos que hoje dizem: eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou expor a palavra de Deus, eu vou trazer uma palavra de Deus, só que essa palavra não está baseada nas Escrituras. Muitos têm pegado a palavra de Deus e têm distorcido a palavra de Deus. Isso é uma grande verdade, é um fato dos nossos dias. Muitos dizem que estão pregando a palavra de Deus, mas estão ensinando preceitos de homens. Quantos estão aqui ouvindo? Quantas mensagens que nós ouvimos aí, que as pessoas dizem, é a palavra de Deus, mas são mensagens humanistas, são contraditórios, são mensagens que vão contra os ensinos do próprio Senhor Jesus. Muitos pegam citações de textos bíblicos, pegam porções das Escrituras para fundamentar os seus ensinos, para dar base aos seus ensinos, para dar base às suas crenças, só que eles estão usando a Escritura, mas não estão apresentando toda a palavra, toda a verdade. São ensinos que são tirados das Escrituras, mas que são baseados muitas vezes em seus próprios interesses. Então, essa mensagem que eu quero trazer hoje aqui, é uma mensagem de alerta para nós. Essa palavra que eu quero ministrar hoje, ela é necessária para os nossos dias, porque até o diabo ele é capaz de citar as Escrituras. Você vai ver isso em Mateus 4. Mateus 4, o diabo cita as Escrituras na tentação de Jesus, e ele fez isso, ele trouxe ali uma porção das Escrituras, um texto fora do contexto, para tentar de alguma forma enganar o mestre. Até o diabo cita as Escrituras, e ele cita as Escrituras quando lhe convém. Veja comigo 1 Timóteo 4, verso 1. Hoje é um culto de ensino, hoje é uma palavra de ensino. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Paulo diz a Timóteo. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essa palavra é séria?
sobre a influência da hipocrisia, o verso 2, de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Olha o que Pedro fala, 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Mas entre o povo, ajuda a gente aí no microfone, não, tira um pouco do grave então. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha o verso 2: e muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Verso 3: movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. Uma palavra pesada, gente. É uma palavra que nos traz vigilância, para que possamos estar atentos àquilo que ouvimos. Vamos ver o que João fala? Epístola de João, no final da Bíblia, 1 João 2,18. Corre lá comigo. 1 João 2,18. João era mais amoroso, então ele chamava os crentes de filhinhos. Filhinhos, João Batista já chamava de raça de víbora, né? Mas João já chamava de filhinhos. O que é raça de víboras? É cobra. João Batista, suas cobras. Mas o João aqui, o apóstolo João, ele é mais amoroso. Sua cascavel. Não é a sogra não, desculpa, tá? Filhinhos, essa é a última hora. O anticristo está vindo, e já muitos anticristos, plural, se tem levantado, conforme ouvistes, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não era dos nossos. Ou seja, estava onde? Estava incluído na igreja, estava dentro do povo, estava camuflado no meio do povo. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Outra palavra de alerta, mais uma, Epístola de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Judas aqui não é Judas o Iscariote, é Judas, irmão de Jesus. Olha o que ele diz, no capítulo 1, só tem um capítulo, Judas capítulo 1, verso 1, vai acompanhando comigo aí. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Olha a saudação dele, verso 2, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Verso 3, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltrarão entre vós, sem que fossem notados, e desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Verso 10, esses homens porém
difamam tudo que não entende, mesmo naquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Eles são rochas ocultas e participam das vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco, sem escrúpulos. E olha o que Judas diz: são pastores que apacentam a si mesmos, são como nuvens sem água, levados pelos ventos, são como árvores sem folhas, nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. Eu trouxe aqui algumas palavras dos apóstolos, e eu fiz questão de citar os apóstolos aqui, irmãos, para entrar naquilo que eu quero trabalhar com os irmãos hoje, dentro desse tema. A igreja de Cristo, ela é uma igreja apostólica, ela está firmada na doutrina dos apóstolos. A igreja genuína, a igreja verdadeira é uma igreja firmada na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42, como nós lemos no início: e a igreja de Atos perseverava na comunhão, perseverava no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Paulo vai dizer em Efésios 2:19, vai acompanhando comigo: assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você pode declarar essa frase comigo? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. E olha o que Paulo diz: nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Perceba aqui o que eu quero tratar com a igreja hoje. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser fundamentada, edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a principal pedra de esquina. A igreja de Jesus, ela precisa ser fundamentada na doutrina dos apóstolos. Pedro vai dizer em 2 Pedro 3:1: amados, esta é a segunda carta que vos escrevo, e ambas procuro despertar vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras que foram ditas pelos santos profetas, e o mandamento do Senhor e Salvador dado por meio dos vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos. Não existe outro fundamento, nós já temos o fundamento. A igreja precisa ser uma igreja apostólica. E o que é ser uma igreja apostólica? É uma igreja que tem um apóstolo? Não. Uma igreja apostólica é uma igreja que está firmada na doutrina dos apóstolos. 1 Coríntios 3:11, Paulo vai falar: porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja de Cristo precisa estar fundamentada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. O que significa isso? Não importa se o pastor é famoso, não importa se ele tem um monte de seguidor, não importa se ele está levando uma multidão de pessoas, não importa se ele é famoso na rede social, não importa se ele te faz sorrir ou se ele te faz chorar, não importa se ele é coach, se ele é master coach, não importa se ele é carismático, se ele estiver pregando alguma coisa que vai contrário ao que está escrito na doutrina dos apóstolos, nós não podemos receber.
O que ele pregar, o que o pregador pregar, seja o pastor Júnior aqui nessa igreja local, ou em qualquer lugar, ou seja aí na internet, nós, a igreja de Cristo, precisamos ver se está chancelado, se está assinado, se está cooperando com aquilo que foi escrito na palavra de Deus pelos santos apóstolos. Atos capítulo 17 vai falar sobre dois tipos de igreja: a igreja da região da Bereia e a igreja dos Tessalônicas. E a Bíblia vai dizer que a igreja da região da Bereia, eles foram mais nobres, porque enquanto os apóstolos ensinavam, sabe o que eles faziam? Eles conferiam nas escrituras, para ver se de fato aquele ensinamento era a palavra de Deus. Muitas coisas que estão sendo ditas hoje, muitas coisas que estão sendo ensinadas hoje, não estão respaldadas na doutrina dos apóstolos, não estão respaldados na palavra de Deus, e é muito sutil o ensino. Muitas das coisas que nós estamos dizendo amém, muitas das palavras que estão sendo ditas aí, recebe, e a gente diz eu recebo, muitas delas não estão enquadradas, não estão fundamentadas na doutrina dos apóstolos, vai contra aquilo que Jesus ensinou. Muitas coisas que nós estamos recebendo são modismos, são preceitos de homens, são mensagens humanistas, não é evangelho de Jesus Cristo, não está fundamentado na doutrina de Cristo e dos seus apóstolos. Alguns dos ensinos aí, eu poderia citar vários aqui, algumas das coisas que nós ouvimos por aí. Por exemplo, um ensino que muito se fala, olha, se Jesus tivesse levado a sério essa palavra. Algumas pessoas têm declarado o seguinte: você só tem que andar com pessoas que cooperam para o seu destino. Imagine se Jesus levasse a sério isso, eu e você não estaríamos hoje aqui. Mensagens que são ditas aí: você não pode andar com pessoas tóxicas, palavra difícil de falar, que vai bloquear o seu futuro. Imagine se Jesus, imagine se os pastores, imagine se nós agíssemos dessa forma, só andar com gente que está acima da gente, onde nós estaríamos? Percebe como de forma sutil uma palavra dessa vai levando a igreja para uma outra direção, vai indo contra aquilo que está escrito na palavra de Deus. Jesus disse que ele veio buscar o que se estava perdido, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Aleluia, louvado seja Deus. Outra coisa que muito se fala, a preocupação com o futuro. Quantos livros, quantos ensinos nos orientando a se preocupar com o futuro. Parece até legítimo isso, essa preocupação com o futuro, essa preparação para o futuro. Mas o que o nosso Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha? Não estejais ansiosos quanto ao amanhã. E nós estamos recebendo algumas coisas e estamos vivendo de forma tão preocupada, ansiosa com o futuro. Isso é falta de fé. Jesus disse, Mateus 6,31, portanto não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Como nos vestiremos? Pois, verso 32, são os pagãos que procuram todas essas coisas. E quando eu leio um texto desse, eu vejo alguns ensinos que eu escuto, o meu coração se bloqueia, porque vai vai contra aquilo que Jesus disse. Se o próprio Senhor Jesus disse para mim ficar em paz, que Ele está cuidando de todas as coisas. Ei, irmão, fique em paz, Jesus está cuidando de você. Fique em paz, Jesus está no controle, amém? Quem pode dar uma glória a Deus aqui? Onde está a igreja que depende somente de Jesus Cristo? Aleluia! Buscai o reino de Deus e a sua justiça.
Jesus que disse isso. E nós estamos firmados naquilo que Jesus disse. Aleluia. Verso 34, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Quem disse isso não foi qualquer filósofo, foi o próprio Senhor Jesus, o mestre dos mestres. Aleluia. Ele disse para a igreja, ele disse para nós, ele disse para os seus discípulos: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a gente está orando: o pão nosso do ano todo me dai hoje. Me dê, Senhor, todos os recursos para me viver 2023 em paz. Essa não é uma oração bíblica. A oração bíblica é: Jesus, o pão de hoje, o pão nosso de cada dia, Senhor. Aleluia. Ah, como seria bom se no dia 1º de janeiro caísse todo o pagamento do ano. Como nós estaríamos? Por isso ele falou: é o pão nosso, e não é o pão meu, é o pão nosso. Amém, Gabi? O pão nosso significa que eu preciso estar preocupado se todos os meus irmãos têm pão. Amém? Se tem alguém aqui que está faltando pão, nos procure, porque você faz parte da igreja de Cristo, e nós temos por responsabilidade, todos nós, de darmos pão uns aos outros. Amém? Não se sinta constrangido, estamos aqui para ajudar. É claro que a gente não vai dar um carro, mas é o pão nosso, amém? Pelo menos o pãozinho com manteiga e o café com leite, aleluia. E aquele arroz fresquinho com ovo, com a gema mole, aleluia, não vai faltar. Eu tenho percebido que muitos crentes estão encantados com tantas coisas que não são bíblicas. Não são bíblicas. Mas por conta do carisma, da popularidade, por conta até mesmo de você perceber que esses grandes líderes estão arrebatando pessoas, a gente está replicando coisas que não estão baseadas na palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela contém 66 livros. Pega a sua Bíblia aí comigo, vai lá. Tem 66 livros aqui, ó. 39 desses livros é chamado de Antigo Pacto ou Antiga Aliança, que é a mesma Torá, é o mesmo livro dos judeus, os 39 livros. E Jesus chamava esses 39 livros Jesus dividia entre 3 grupos: lei, profetas e salmos. Era assim que Jesus se tratava no que diz respeito às Escrituras. E nós vamos ver no ministério de Jesus, quantos estão ouvindo aqui, irmãos? Amém. 300 referências diretas do Antigo Testamento. Jesus fez 300 referências. Jesus falou sobre Moisés, Jesus citou a lei, Jesus citou Isaías, Jesus citou textos de Daniel, Jesus citou Jonas, a história de Jonas, Jesus citou profecia de Malaquias, Jesus citou sobre Davi, Jesus falou sobre Salomão, Jesus também falou sobre vários textos dos Salmos. Ou seja, Jesus estava chancelando o Antigo Testamento. Por isso ele diz em João 5,39: examinais as Escrituras, porque elas testificam ao meu respeito. Aleluia. Jesus chegou a resumir a lei, Mateus 22, do 37 ao 40, em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E Jesus diz no verso 40 de Mateus 22, desses 2 mandamentos depende toda a lei. A lei, as Escrituras é baseada no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Jesus citou os 39 livros como palavra de Deus.
era a escritura que eles tinham. Não tinham um Novo Testamento. A escritura era os 39 livros. Depois da Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI, a Igreja Católica, ela incluiu 7 livros a mais, como defesa, para tentar se defender dos argumentos que foram expostos ali pela Reforma Protestante. Esses 7 livros são chamados de livros apócrifos, livros que não foram inspirados, e nós não vamos ver nenhuma citação de Jesus nesses livros, nós não vamos ver nenhuma citação dos apóstolos desses 7 livros, mas os 39 livros que nós temos aqui, que é chamado de Antigo Testamento, existe mais de 300 referências de Jesus Cristo. Nós não vamos ver desses 7 livros a mais, nós não vamos ver Jesus citando nenhuma porção deles, mas as escrituras, a lei, os profetas, os salmos, Jesus citou e fez diversas menções. Jesus, ele disse em Mateus 5,17: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Jesus veio para cumprir as escrituras. Aleluia, irmãos. Lucas 24:26, os 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Espero que os irmãos estejam acompanhando aqui. Quem está acompanhando? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Você conhece a história, o pastor Daniel fez uma pregação maravilhosa sobre eles aqui. Como que é o nome deles, pastor? Um deles tem um nome, né? Cleopas, né? Cleopas. Eles estavam indo, destino a Emaús. Jesus começou a caminhar com eles. Lucas 24:26. E ali, no meio da caminhada, eles falando, argumentando, questionando sobre o que estava acontecendo, Jesus olhou para eles e disse: acaso o Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Olha o verso 27, irmãos. Esse verso 27 diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava ao seu respeito em todas as escrituras. Que pregação foi essa de Jesus? Jesus, ele fez um resumo naquela caminhada com aqueles 2 homens sobre os 39 livros do Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento, nós temos no Novo Testamento 27 livros. Esses 27 livros que nós temos aqui no Novo Testamento, houve um número de critério rigoroso, houve uma preocupação para que esses 27 livros formassem a Bíblia. Eles criaram o que é chamado de cânon, ou regra de medir, vários critérios para que o livro ele entrasse nas escrituras, para que ele formasse o cânon, para que se fechasse nesses 66 livros, nesses 27 livros que nós temos hoje aqui, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, 66 livros. O Novo Testamento houve ali uma série de questões para que esses livros entrassem nas escrituras. Por quê? Porque havia dezenas de outros escritos, havia dezenas de outros livros que circulavam entre os irmãos. E a igreja então, ela estabeleceu alguns pontos. Eu vou destacar alguns aqui. Primeiro, para que um livro fosse considerado inspirado pelo Espírito Santo e entrasse nas escrituras, ele precisava ser escrito por um apóstolo, ou alguém que tivesse uma estreita ligação com um apóstolo. Para que o livro entrasse no Novo Testamento, ele precisava ser escrito por um dos apóstolos, ou alguém que tivesse uma ligação profunda, íntima com os apóstolos. Outro critério, o livro, para ser aceito, ele precisava ser aceito entre todo o corpo de Cristo. A igreja precisava aceitar aquele livro.
A igreja precisava estar abençoando aquele livro, porque senão ele não seria considerado inspirado, escritura. Outro argumento, outro critério é que o livro ele precisava conter um ensino doutrinário e ortodoxo, ele não poderia ter contradições, para que ele entrasse no cânon, nas escrituras. Ele precisava ser tratado com muito zelo. Outro argumento, ele precisava ter provas de alta moral e valores espirituais que refletiam o Espírito Santo para ser considerado inspiração do Espírito Santo. Ou seja, o Novo Testamento ele tinha a chancela dos apóstolos. Eles precisavam ser escritos pelos apóstolos. Isso aqui é muito importante para nós hoje. Talvez até agora você só está recebendo isso e não está compreendendo o que eu estou querendo dizer. Portanto, irmãos, os 27 livros que compõem o Novo Testamento, junto com os 39 livros do Antigo Testamento, formam o que chamamos de Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia é uma palavra grega que significa livros. Ou seja, esse livro aqui que nós temos, 66 livros, são sagrados. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, regra de fé e prática, inspirado pelo Espírito Santo. 40 autores diferentes, em épocas diferentes, começando por Moisés, o primeiro autor dos livros da Bíblia, até o último autor, que foi João, o apóstolo João, que é o livro do Apocalipse. 40 autores escreveram o que nós chamamos de Escritura Sagrada, palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. 40 autores, escritores diferentes, em épocas diferentes, inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, um único autor, o Espírito Santo, conduzindo esses vários escritores para escrever o que hoje nós chamamos de palavra de Deus. Aleluia! O Novo Testamento, ele foi escrito pelos apóstolos, ou por algum dos discípulos dos apóstolos. Por exemplo, vamos lá, os 4 evangelhos. Mateus, quem foi Mateus? Um apóstolo, um discípulo escolhido por Jesus. Mateus 9:9, um publicano. Amém, gente? Mateus. Marcos, quem foi Marcos? João Marcos, ele foi um discípulo direto do apóstolo Pedro, e ele teve uma íntima também, um contato íntimo com Paulo. Por isso ele escreveu o evangelho. Lucas, quem foi Lucas? Um médico que ouviu o evangelho pela vida de Paulo. Ou seja, Lucas escreveu o evangelho de Lucas e o livro de Atos, e ele foi um discípulo do apóstolo Paulo. Nós temos o evangelho de João. Nós temos 13 livros aqui, 13 cartas no Novo Testamento, que foram escritos pelo apóstolo Paulo. 4 evangelhos, 13 cartas. Apóstolos ou discípulos dos apóstolos. Nós temos as epístolas gerais. Nós temos a epístola de Tiago. Quem foi Tiago? Apóstolo da igreja em Jerusalém, irmão de Jesus Cristo, escreveu a sua carta. Nós temos a carta aos Hebreus. Até hoje ninguém confirma quem foi o autor, mas os teólogos acreditam que ou foi o próprio apóstolo Paulo ou alguém muito próximo dele, por conta de toda a profundidade doutrinária da carta aos Hebreus. Nós temos as 3 epístolas no final lá, as epístolas de Pedro, 2, quem foi Pedro? Apóstolo de Jesus. Nós temos as 3 epístolas finais, 3 cartas finais ali, que foram escritas pelo apóstolo João, e nós temos o livro do Apocalipse. Ou seja, irmãos, todo o Novo Testamento foi firmado na doutrina dos
apóstolos. A igreja de Cristo, ela está firmada na doutrina dos apóstolos. E quando nós declaramos essa verdade, estamos dizendo o seguinte, que nós nos baseamos naquilo que está escrito nesse livro. Era assim que a igreja de Atos vivia, perseverando na doutrina dos apóstolos. Por isso que Paulo falou, a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos. É por isso que quando Pedro escreveu, ele diz: eu estou escrevendo para lembrar de vocês aquilo que foi dito pelos profetas e pelos apóstolos de Jesus. Aleluia, irmãos. Isso é muito importante para nós hoje. Isso é fundamental para a igreja hoje, para que nós não venhamos ser enganados. Nós já temos a revelação das Escrituras, nós já temos os nossos apóstolos, amém? A igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Olha como era difícil ser um apóstolo de Jesus. Houve diversos discípulos, ainda existem diversos discípulos. Eu e você somos discípulos de Jesus, amém? Quem é discípulo de Jesus aqui? Mas apóstolo, só existiu 12. 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus. Os 12 discípulos foram escolhidos por Jesus e se transformaram em apóstolos, enviados. Os 12 apóstolos era a representatividade dos 12 patriarcas. 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Por isso ele escolheu 12 apóstolos. Para ser um apóstolo de Jesus, precisava ser testemunha da ressurreição. Olha comigo Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Está acompanhando aí, Alain? Amém? Atos capítulo 1. Veja as exigências, verso 20. Veja aqui as exigências. Nós sabemos que Judas Iscariote. O que aconteceu com Judas, igreja? O que aconteceu com Judas? Judas se matou, se suicidou, tirou a sua própria vida. E Pedro aqui, Atos 1:20, você vai ler os versos anteriores. Pedro vai falar que foi necessário cumprir as profecias. Pedro está falando sobre as escrituras, sobre o filho da perdição, a necessidade, houve uma necessidade, e o diabo escolheu Judas, e Judas deu lugar para que as profecias se cumprissem. Mas eles precisavam escolher alguém para ficar no lugar de Judas. Olha os critérios, verso 20, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Uma profecia sobre Judas. Verso 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado nas alturas, um desses se torne testemunha conosco da ressurreição. E o verso 23 vai dizer que eles escolheram 2 homens. 2 homens foram escolhidos, um chamado José, chamado Barsabas, e o outro chamado Matias. E eles oraram ali, e a escolha foi de Matias. Para ser um apóstolo de Jesus, olha os critérios, olha as exigências para ser um apóstolo. Precisava ser testemunha da ressurreição. Eles precisavam, para ser um apóstolo, para andar ali junto com os 12 apóstolos, não estou falando discípulos, nem presbíteros, nem pastores. Pastores e presbíteros foram escolhidos diversos, mas apóstolos, ele precisava ter andado com Jesus. Quem está compreendendo aqui, irmãos? E aqui o texto diz: precisava ser alguém que acompanhou desde o batismo de Jesus, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado nas alturas, até o momento em que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras e ele subiu glorificado aos céus. Ele precisava ser testemunha da ressurreição. A exigência era muito alta para ser um apóstolo.
Há um consenso que eles dizem que os 24 anciãos do livro do Apocalipse são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, os 24 anciãos, porque Jesus fez uma promessa para os apóstolos. Mateus 19, 48, Mateus 19, 28, Jesus disse que eles iam sentar no trono, iriam reinar junto com Jesus, governando as nações. Por conta dessa exigência, irmãos, para ser um apóstolo, você sabia que o apóstolo Paulo, ele sofreu muito? Porque Paulo, ele foi considerado um apóstolo fora do tempo. 1 Coríntios 9, 1, vamos lá. 1 Coríntios 9, 1, olha o que Paulo diz: não sou livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Paulo está tentando aqui dizer para a igreja: eu fui chamado pelo próprio Jesus, não sois vós o resultado do meu trabalho no Senhor. Verso 2: se para os outros não sou apóstolo, pelo menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E aí ele diz no verso 3: esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber, não temos o direito de levar conosco esposa crente, como também faziam os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas é Pedro. Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Veja o peso do apostolado. Paulo sofria isso, porque Paulo não era aceito. A princípio ele não foi aceito como apóstolo, porque para ser um apóstolo precisava ter visto Jesus. É por isso que havia essa rejeição. Paulo está dizendo assim: não sou eu apóstolo. Então ele começa a argumentar: eu vi Jesus. Paulo viu Jesus. Jesus apareceu para ele lá em Atos 9, no caminho de Damasco. Atos 9, 3. Seguindo em viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vindo do céu cercou, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem persegues. Aleluia. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 15, 3: porque primeiro vos entreguei o que também recebi de Cristo, que morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas. Quem? Pedro. Jesus apareceu para Pedro, e depois aos 12, e depois apareceu a um grupo de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte deles vive entre nós, mas alguns faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Aí o verso 8 ele diz: e depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo certo. E aí ele diz no verso 9: pois eu sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor. Para ser um apóstolo precisava ter visto Jesus, ter sido comissionado, chamado pelo próprio Jesus para ser um apóstolo. E aí lá em Atos 26 ele vai se defender diante do rei Agripa, e ele diz lá, Atos 26, 13, vai acompanhando comigo: ao meio-dia ó rei, ele contando sobre o que aconteceu lá no caminho de Damasco. Ao meio-dia, ó rei Agripa, vi no caminho uma luz do céu, que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra. Olha o que ele diz: ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistir ao aguilhão. E eu disse: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem persegues. Aí Jesus vai comissionar Paulo, verso 16: mas levanta-te e põe-te em pé, foi para isso que te apareci, para fazer você servo e testemunha, tanto das coisas que vistes da minha parte, como daquelas que me manifestarei. Paulo foi considerado um apóstolo fora
do tempo, porque ele teve a sua experiência de ver Jesus. Não foi uma visão espiritual, o próprio Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. O próprio Senhor Jesus chamou Paulo e disse: eu te chamei para ser o meu apóstolo. Mas a igreja tinha certa resistência a isso. Foi preciso Paulo passar por um processo de discipulado entre a igreja, acompanhado pela igreja. Atos 13 vai falar que a igreja confirmou o ministério de Paulo. Atos 13 verso 1 vai falar que ali na igreja de Antioquia havia mestres, havia profetas. Então eles separaram Paulo e Barnabé para o ministério e para a obra do Senhor. Paulo precisou passar por um processo. Em Atos 15 houve um concílio ali. Já estou indo para o final da palavra, irmãos. Eu gosto de ensinar as escrituras. Eu tenho um prazer de ensinar as escrituras. Atos 15, houve ali um concílio, uma reunião. Eles estavam tratando sobre os crentes que se converteram. E havia ali entre eles muitos gentios gregos. E os judeus da época queriam que esses crentes, os judeus da igreja, que eles cumprissem as normas do judaísmo. Então houve uma reunião para decidir como eles iriam se comportar em relação aos crentes que estavam entrando na igreja. Se eles teriam que ser judeus e crentes, se eles teriam que cumprir sábado, cumprir lei, cumprir regras. Então houve um concílio, houve uma reunião entre os apóstolos. Atos capítulo 15, sentou ali todo o presbitério, os apóstolos, e entre eles estava Paulo, porque Paulo começou o seu ministério e Deus começou a confirmar o ministério de Paulo. Muitas almas se converteram. E aí no verso 12, então toda a multidão silenciou para ouvir Paulo. Imagine Paulo falando para Pedro, imagine Paulo conversando ali na reunião, João, Tiago e Paulo compartilhando, testemunhando. Aí no verso 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja escolher dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. A igreja abençoou o ministério de Paulo. Foi preciso Paulo ser abençoado pela igreja. Os apóstolos confirmaram o apostolado de Paulo. Isso é muito importante para nós. Os apóstolos confirmaram. Sabia que pastor, ele não escolhe ser pastor. Pastor é gerado, pastor é escolhido por Deus. E a igreja que precisa confirmar o ministério do pastor. Pastor não pode se auto-ungir. Pastor é escolhido por Deus. Os presbíteros e pastores foram escolhidos, eles foram abençoados pelas mãos dos apóstolos. Os apóstolos separavam. O próprio Pedro, eu não vou citar o texto, mas 2 Pedro 3, o próprio Pedro vai falar sobre as epístolas de Paulo. 2 Pedro 3,14, se você quiser anotar e ler depois. Pedro falando sobre os ensinos de Paulo, o irmão Paulo, com seus ensinos que recebeu do Senhor. Essas eram as exigências para serem apóstolos. Outra exigência para ser apóstolo, precisava sofrer por amor do evangelho. Para ser apóstolo precisava fazer milagres extraordinários, irmãos. 2 Coríntios 12, olha o que Paulo fala: as características de um apostolado foram manifestas entre vós com perseverança por meio de sinais feitos extraordinários e milagres. Para ser apóstolo precisava carregar as marcas do evangelho de Cristo no seu corpo. É por isso que Paulo diz em Gálatas: eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. Para ser apóstolo precisava sofrer por amor de Jesus. Para ser apóstolo precisava operar milagres extraordinários. Você sabia que os 12 apóstolos, somente João morreu de morte
natural. Todos os outros apóstolos foram martirizados. Pedro, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo. André, segundo a tradição, foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, Atos 12, o primeiro apóstolo morto. João, o irmão do Tiago, foi lançado vivo num tacho de azeite, que é o apóstolo João. Mas sobreviveu, Deus o livrou, mas ele foi lançado como prisioneiro lá em Patmos e escreveu o livro do Apocalipse. Filipe, de acordo com a tradição, morreu também martirizado. Bartolomeu, segundo a tradição, foi colocado em um saco e lançado no mar. Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e foi martirizado. Mateus, segundo a tradição, morreu na Etiópia pregando o evangelho. Tiago, filho de Alfeu, fala que ele foi apedrejado pelos judeus. Simão Zelote, segundo a tradição, trabalhou na África e sofreu martírio na Palestina. Judas, nós sabemos que se enforcou. E o apóstolo Paulo, que é o apóstolo fora do tempo, ele foi decapitado em Roma. Você vai ver as últimas palavras de Paulo em 2 Timóteo 4, ele falando sobre o seu testemunho. E todas as vezes que os discípulos eram ameaçados a negar Jesus, eles eram corajosos. E por que isso é tão importante? E agora eu vou finalizar essa palavra. Por que isso é tão importante para nós? Porque isso, irmãos, confirma que essa palavra é fiel e verdadeira. Porque nenhum deles ia morrer por uma mentira. Todos os apóstolos morreram pobres, sem dinheiro. Sabe por quê? Para mostrar para mim e para você que não era por amor a dinheiro. Eles testemunharam, Jesus ressuscitou. E quando eles eram ameaçados para negar Jesus, para dizer que era uma mentira, para dizer que era uma fábula, para dizer que aquilo que eles estavam ensinando era ensino de homens, eles eram corajosos e eles deram as suas vidas por amor daquilo que eles receberam de Jesus. Pedro diz em Atos 4, ele vai dizer em Atos 4 verso 17, que eles ameaçaram eles para parar de pregar, e chamando eles, ordenando, parem de pregar. Aí no verso 19 ele diz: julgai se é justo dar ouvido a vós ou a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Perceba o que eu estou querendo dizer para os irmãos nesta noite, que esses apóstolos, eles perderam a vida, eles perderam bens materiais, eles perderam a sua vida por amor da palavra de Deus, e eles se manteram fiéis às Escrituras. Não é como nos dias de hoje, como o pastor Daniel falou, porque muitos de nós, homens mortais, falhos, nós muitas vezes negamos a Jesus porque está faltando dinheiro, porque estamos sendo perseguidos, mas os apóstolos não, eles se mantiveram fiéis, porque eles viram Jesus ressurreto, aleluia. É por isso que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Esses homens deram a vida deles por essa verdade. Esses homens entregaram as suas vidas. Eles perderam dinheiro. Ninguém perde dinheiro por uma mentira, gente. Quando mexe no nosso bolso, diz se não é verdade. Começou a mexer no seu bolso, você começa a recuar. Começou a dar prejuízo, que a gente faz. Opa, parou. A gente é assim. Os pregadores hoje são assim. Começou a diminuir grupos de pessoas dentro da igreja, ele começa a tentar inventar para atrair as pessoas. Mas os apóstolos não. Os apóstolos de Jesus não. Eles foram fiéis. Eles foram fiéis. E o sofrimento desses homens foram fundamentais para que o testemunho deles fosse inquestionável. Por isso, a Bíblia fechou, no último livro, o último apóstolo vivo, o apóstolo João, fechou. Não precisamos de mais nada, as Escrituras é suficiente. Qualquer igreja, qualquer lugar que colocar qualquer livro de líder no mesmo
patamar das Escrituras, nós não devemos aceitar. Ler livros são bons, nos ajudam, sim ou não? Mas qualquer livro escrito por aí, seja best-seller, ele não se compara com as Escrituras. Ele não se compara com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Aleluia. Deus usou esses homens para serem instrumentos, para que através deles, nós hoje fôssemos fundamentados na doutrina de Jesus. Na igreja primitiva, eles tinham dificuldade de receber outras pessoas que se diziam apóstolos. Na igreja primitiva, eles tinham dificuldades, os apóstolos precisavam fazer cartas recomendando: receba Tito, viu? Olha o peso da palavra dos apóstolos. Receba Timóteo, é meu filho na fé. Receba Filemão. Receba Clemente. João Marcos está debaixo da bênção. Então a igreja recebia, porque muitos apóstolos e falsos mestres entravam para tentar introduzir dentro da igreja heresias, falsos ensinos. Por isso, nesses dias, irmãos, nós precisamos voltar a se fundamentar nas Escrituras. A base da nossa vida é a Escritura. Não importa, seja eu, pastor Júnior, se estiver falando e não está enquadrado aqui, nós não podemos aceitar. Com amor, com respeito, sim, respeitando os homens de Deus que são levantados, porque existem muitos, mas nós precisamos estar fundamentados nas Escrituras. O que importa não é o que o líder está ensinando, o que importa é se o que ele está ensinando está fundamentado aqui na palavra. Gálatas 1, versículo 6, olha o que Paulo diz. Admiro-me, Gálatas 1, 6, que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Jesus Cristo para outro evangelho. Somente as Escrituras, irmãos. Somente as Escrituras. Os apóstolos deram a vida deles. São 27 livros que nós temos no Novo Testamento. E nós, a igreja, estamos fundamentadas na lei, nos profetas que são Antigo Testamento e na doutrina dos apóstolos. Amém? Pastor, mas o pastor tal, fulano de tal, ensinou desse jeito. Mas eu chorei, pastor. Eu também choro assistindo o filme. Se não tiver enquadrado na palavra, se não tiver fundamentado nas Escrituras, nós não devemos aceitar. Devemos ter zelo, ainda que um anjo do céu vos pregue outro evangelho, sejam malditos. É tempo de ter zelo, é tempo de estar alerta. Eu vi um relato eu encerro agora aqui, olha como é tão perigoso isso. Eu vi um relato, esses dias atrás morreu uma repórter, muito famosa, faleceu de câncer, uma história linda, da Globo, talvez você conheça essa pessoa, uma história linda, realmente uma profissional de se admirar, toda a sua história, o seu legado. E eu vi um relato dela falando sobre a sua espiritualidade. Ela contando sobre a sua espiritualidade. Ela vem de família, ela falou que veio de família do candomblé. E ela, nas suas diversas viagens pelo mundo, ela visitou Israel, fez a trajetória do caminho de Jesus. Ela tinha ela era muito simpatizante dos judeus e ela também era simpatizante dos islâmicos. E as suas últimas palavras foram o seguinte: eu entendo que todos esses caminhos me levam até Deus.
Isso é muito perigoso. Por mais que a história dessa mulher seja uma história admirável, a Bíblia diz que só tem um caminho que pode levar alguém até Jesus, até o Pai, Jesus Cristo. Atos capítulo 4, verso 12. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós cremos nessa verdade, irmãos. É claro que nós vamos desejar que todos sejam salvos. Paulo diz isso em 1 Timóteo 2,4, que o desejo de Deus é salvar a todos. Mas no verso 5 ele diz: só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Perceba como uma falsa doutrina entra e nós muitas vezes vamos aceitando essas coisas. Irmãos, a igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos tem Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Outra coisa que nós precisamos nos preocupar: por mais que pessoas fazem boas obras, por mais que pessoas caminhem nas suas vidas deixando legados, pessoas fazem grandes realizações, obras não podem salvar ninguém. Isso é uma verdade. E muitas vezes nós olhamos: mas a pessoa fez tantas obras boas, a pessoa fez tantas coisas legais. Obra nenhuma pode salvar. Efésios 2:8, somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Obra feito nenhum pode justificar alguém diante de Deus. Por mais que alguém, pastor, padre ou líder de qualquer igreja diga: não, as suas obras nenhuma pode salvar, só Jesus Cristo pode nos salvar. Só Jesus. São verdades absolutas que nós não podemos abrir mão, e que nos últimos dias seremos tentados a nos afastar. O livro do Apocalipse termina dizendo, Apocalipse 22:18, 22:19, se alguém tirar alguma coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da vida e da cidade santa descrita neste livro. Verso 18, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará pragas escritas neste livro. Está fechado, irmãos. O último livro é Apocalipse. O último livro é Apocalipse, o último apóstolo de Jesus. E nossa vida está fundamentada nas Escrituras. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você que entrou aqui hoje. Você não pode salvar a si mesmo. Você não pode ser o seu próprio salvador. Não tente salvar a si mesmo. Você não vai conseguir. Ninguém pode se auto-salvar. Só existe um Salvador, Jesus Cristo. Só existe um que pode te salvar da condenação e do juízo eterno, Jesus Cristo. Toda vez que você procura viver a sua vida independente de Jesus, você está tentando salvar a si mesmo. E Jesus disse em João 15:5, sem mim nada
podeis fazer. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. A porta da salvação está aberta para você. Jesus está de braços abertos para te receber. Não tente viver a sua vida sem Ele. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir produzir nada sem Jesus. É por isso que estamos aqui hoje, nessa noite, porque nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Feche seus olhos em nome de Jesus. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra, Senhor, que sejamos uma igreja fundamentada na tua palavra, Senhor. Reconhecemos nessa noite que as Escrituras é a tua palavra, Jesus. Oh, aleluia! Para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos. Que deseja se reconciliar com Jesus, você que foi tocado por essa palavra e você deseja se reconciliar com Jesus, o Espírito Santo manda dizer para você que a porta da salvação está aberta para você. O Pai está de braços abertos para te receber nessa noite. Você que foi tocado pelo Espírito Santo, enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo estava fazendo uma obra dentro de você. E você nessa noite deseja reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Você que até estava tentando salvar a si mesmo. Você que estava fugindo de Deus, tentando viver a sua vida sem Ele. Mas hoje, por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo, da Palavra de Deus, você deseja reconhecê-lo como seu Salvador, como seu Senhor. Aleluia. Eu quero abrir aqui o altar para você vir aqui, porque nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar pela sua vida. A melhor decisão que alguém pode tomar na vida é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Feche seus olhos, igreja, que o Espírito Santo venha fazer a obra aqui. Tem uma canção antiga que me marcou muito, uma canção bem antiga que diz assim, ó: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triz, aleluia, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.
de todas as minhas escolhas, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, em toda a minha vida, toda a minha vida, em aceitar Jesus, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já... Põe a mão no seu coração, vamos encerrar fazendo uma oração de reconciliação com Jesus, porque todos nós, todos os dias, precisamos nos reconciliar com Ele. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque mais uma vez, Senhor, nós fomos constrangidos pela Tua palavra e reconhecemos que não há outro a não ser o Senhor. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Será que você pode orar dessa forma? Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Não vou fugir mais do Senhor. Não existe outro que possa me salvar do inferno. Não existe outro caminho. Nós somos justificados pela fé mediante a graça. Temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor, a vida do meu irmão que está aqui no altar, Senhor, Tua palavra diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Tua palavra diz que o Senhor deixou 99 ovelhas dentro do aprisco seguro, e o Senhor foi em busca da ovelha perdida, Senhor. O Senhor ama, o Senhor tem prazer em salvar. E ainda hoje temos a porta da salvação aberta, a porta da graça aberta. Podemos voltar, nos reconciliar com o Senhor enquanto é tempo. Pai, nós temos visto o que está acontecendo no mundo, Senhor. Sinais da sua volta, terremotos, crise na economia, na política, Jesus. Nós temos visto o que está acontecendo nas nações, ó Pai. E nós vemos que são os últimos dias. É o último tempo, o Senhor está voltando. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor está às portas, ó Pai. Essa é a nossa fé, Jesus. É nessas verdades que estamos firmados, ó Pai. Por isso, nessa noite, Deus, nós entregamos o nosso coração ao Senhor, Pai. Entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Recebe os nossos corações, a nossa vida diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Levanta a sua mão. Embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo muito lindo. E um dia verei, e um dia o verei, o verei face a face, o meu Jesus, o nosso Jesus, pois assim eu creio, pela minha fé. Jesus, tal como Ele é. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Verei o Seu rosto. Aleluia! Verei a Jesus, tal como Ele é. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Aquele que crê, diga: Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai debaixo da paz. Amém. Uma ótima semana para você. Deus abençoe em nome de Jesus. Terça-feira, culto, amém.